Eu quero desejar a vocês um ótimo ano novo, um feliz ano novo, repleto de saúde, amor, sabedoria. Quando a gente tem saúde, quando a gente tem amor, quando a gente tem sabedoria, eu acho que a gente tem tudo, né? Tem tudo para poder alcançar e seguir o nosso caminho. E ir atrás do nosso sonho, né? Então eu acho que é tudo, tá bom? Então desejo a vocês muita luz, também desejo a vocês ajuda do universo, né? Luz, que a luz possa guiar vocês, tá? Momentos de dúvida, momentos de incerteza, tá? Que vocês tenham sempre aí a capacidade de enxergar a luz no seu caminho, tá bom? Então, fiquem bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura e essa leitura é para o signo de Áries. Bem-vindo, Áries, muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários, muito obrigada por tudo. Áries, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e essa pessoa importante que está aí na sua mente, tá bom? Eu não tenho ninguém, não estou pensando em ninguém nesse momento, então deixem aberto, tá? Pode aparecer aqui um signo, uma situação na qual você vai estar conhecendo alguém, tá bom? Mas nós vamos começar agora a nossa leitura, tá? Quero que vocês pensem em alguém, nós vamos dar uma olhada aí. E nós vamos dar uma olhada também, ver como que tá a sua energia, tá? Então não é só uma leitura romântica, né? A gente vai estar olhando como que vai estar a sua energia também, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Nós vamos começar com os oráculos, tá? Universo, um oráculo para o coletivo do signo de Áries. O que Áries precisa saber? Como que está a energia de Áries nesse momento? Qual é a mensagem para Áries? Ok, gratidão. Vocês têm Shopwood. Vamos ver. Vamos ver o que essa carta quer falar para vocês, tá? Shopwood é uma carta, é o número 42, 4 e 2, 6. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Gêmeos, tá bom? Ou Gêmeos no mapa, né? 42 Gêmeos também fala de comunicação, regido por Mercúrio. Mercúrio é o mensageiro, traz mensagem, né? Aqui eu vejo comunicação, mensagem. Vamos dar uma olhada, Shopwood, vamos ler qual que é a mensagem de relacionamento dessa carta, tá bom? Número 42, vamos lá. Número 42. Número 42. Nada nesse momento é mais importante do que só você fazer o que você faz dia a dia. Tá? Deixa o seu coração lembrar que nem tudo a gente tem que trabalhar super difícil para ter, né? Nem mesmo um relacionamento significativo, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente fala, né? Que as coisas, quando é para ser, elas vêm sem muita confusão, né? Assim, sem muito auê, né? As coisas acontecem de uma maneira mais fluida, mais fácil, né? Nem mesmo os relacionamentos. Relacionamentos e amizades, elas passam pela... Ok. Os relacionamentos e as amizades, elas passam por momentos instáveis devido às responsabilidades do dia a dia, as nossas preocupações do dia a dia. Muitas vezes nossos relacionamentos, eles passam pelos altos e baixos, né? Nesse momento tá tudo bem. Ande de mãos dadas, lave as vasilhas juntos, tá? Passem tempo juntos, leia um livro, tá? Você pode também ficar em silêncio se você quiser. Faça brincadeiras, tá? Mas deixe espaço para que o relacionamento possa respirar por si próprio, tá? O trabalho do seu relacionamento nesse momento é muito simples. Esteja presente. É engraçado como estar presente às vezes é tão difícil, tá? Então tá falando aqui,
Nesse momento, a sua vida amorosa, o que você precisa fazer é nada. Tá? É você relaxar, deixar as coisas acontecer. Se você estiver conhecendo alguém, é uma carta que fala, deixa fluir o máximo, sem estresse, sem ansiedade, onde que vai, o que vai, tá? Se você não está conhecendo ninguém, ou se você está interessado em alguém, a mesma coisa também, tá? Deixa fluir, deixa as coisas acontecer. Se você encontrar, tá falando que quando você se encontrar, faça esse encontro um momento, tenta fazer desse encontro um momento agradável. Eles estão falando aqui, agora é hora de você entender que nem tudo tem que ser super difícil, né? Difícil, que tem muito essa questão de quando a coisa é para você, quando a coisa é sua, as coisas elas tendem a fluir mais, não precisa nem ser muito rápido, mas elas fluem melhor, tá? Não é que tem que acontecer tudo muito rápido, mas é que ela flui, deixa fluir, tá? Que aquilo a gente vai criando uma conexão, alimentando, criando uma conexão. Vamos lá, vamos continuar então. Eu vou tirar mais um oráculo para saber qual mais mensagem para Áries. Vamos ver. Aqui vocês têm, eita! Soulmates, almas gêmeas. Vocês estão manifestando aí uma alma gêmea. Soul connection, parceria, acordo, contrato de almas. Áries, vocês estão? Primeiro, vocês estão manifestando uma alma gêmea. Muitos de vocês já estão conversando com alguém, se relacionando com alguém que é uma alma gêmea. Para muitos de vocês, eu vejo que já está na energia de vocês, tá? Essa questão da alma gêmea, tá? Tá aqui, alma gêmea. Ou quem, se você não está conversando, vocês estão manifestando, tá bom? Vamos lá então, vamos dar uma olhada na energia de vocês. Vamos dar uma olhada. Como que tá a energia de Áries? Como que tá a energia de Áries? Áries, como que tá a energia de Áries? Pessoal, essa leitura, ela não tem data. Qualquer hora que você chegou aqui, ou que chegou até você, ela é sua, tá bom? Vai ter uma mensagem. Como vocês sabem, não existe coincidência, tá? Então, qualquer hora que você chegar aqui, vai ter uma mensagem aqui pra você, tá bom? Os próximos 30 dias. Vamos lá. Ok. Ok. Vamos lá. Mensagem, como que tá a energia de Áries? Como que tá a energia de Áries para os próximos 30 dias? Ok. Vou embaralhar esse deck bem embaralhado. Ok. Ok. Gratidão. Vamos lá. Ok. Áries. Como que tá a energia de Áries? Vamos ver. Pajem de espadas. Pajem de espadas, pelo que eu tô vendo, tá tendo uma comunicação entre você e alguém aí. Tá um pouco falha. Tá pequena. Se tiver alguma, tá? Não espere muita comunicação, muita conversa, ou vocês devem estar nessa situação, tá? Vocês também, Áries, pode estar com a cabecinha aí cheia de ideias que precisam ser colocadas em prática, tá bom? Lembra que uma ideia, se ela não é nada enquanto você não coloca ela em prática. E se você fala ela para uma outra pessoa pode manifestar ela. Então, cuidado, é hora de você colocar suas ideias em prática, bolar energeticamente aí, trazer força para suas ideias também, tá bom? Rainha de espadas. Talvez aqui, o quê? Pode ter tido uma conversa meio ríspida, meio... ok. 9 de ouros com a rainha de espadas. 9 de ouros com a rainha de espadas. Tem, ó, essas duas cartas aqui, elas são... Em relação ao amor, elas falam muito sobre assim, sobre talvez estar um pouco emocionalmente desconectada, tá? Uma pessoa que está emocionalmente meio desconectada de tudo.
de tudo assim, de relacionamentos, né? Porém, nós temos uma questão aqui, é a seguinte: o 9 de ouros é uma carta ótima. É uma carta que fala de tá satisfeito, pelo menos na sua área de trabalho, financeira. Você pode estar aí com planos, otimismo, colhendo o fruto do seu trabalho. Né? A Rainha de Espadas fala pra gente que a sua comunicação ultimamente anda bem melhor, você está se comunicando melhor. Ou então é preciso que você se comunique melhor, com mais clareza, com mais firmeza. É preciso que você fale aquilo que você quer, é preciso que você não deixe as suas emoções tomar o melhor de você, tá? Porém, essa carta também está falando aqui, ó, 9 de ouros. 9 de ouros, um pouco desconectado emocionalmente, desapegado emocionalmente. Você pode até estar saindo com algumas pessoas aí, mas a energia que eu sinto aqui é essa, que emocionalmente você não tá muito... talvez está se protegendo, talvez está sentindo o território primeiro. Você pode estar lidando com alguém que você pode estar achando assim, eu não estou sentindo muita firmeza aqui, né? Mas vamos ver, vamos continuar. Isso pode ser uma situação, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Ok. Ok. Pessoal, aqui 3 de espadas. Libra. Libra, vocês podem estar lidando com alguém do signo de Libra. Nós temos Libra, Virgem, Gêmeos até agora, tá? Pessoal, o 3 de espadas... Ok. Superando um coração partido, superando uma decepção, superando traumas, enxergando as coisas de uma maneira mais clara, querendo fazer mudanças radicais na sua vida, precisando fazer mudanças radicais. Aqui, a sorte é que nós temos aqui o 9 de ouros. O 9 de ouros é uma carta que fala, bom, está vindo de um lugar, toda essa energia está vindo de um lugar de mais autoconfiança, tá? O 9 de ouros é uma carta maravilhosa. Eu quero que vocês entendam o seguinte: em relação a finanças, em relação a trabalho, em relação... vocês têm muito fruto bom para colher aí, tá? Eu vejo que em relação a relacionamento, pode estar aqui superando um coração partido, 3 de espadas, sabe? Eu vejo talvez aqui lágrimas, eu vejo decepção, eu vejo um pouco de tristeza, sabe? Pode ser em relação a alguma pessoa em específico. Eita, olha isso. Ás de copas. Tá? O Ás de copas fala que você está renascendo. O Ás de copas fala que você vai estar totalmente transformado. Uma nova emoção. Novos sentimentos melhores, mais maduros, mais fortes. Tá? Eu vejo que... engraçado que... sim, vocês estão superando aí um coração partido, decepção, mas nós temos cartas maravilhosas aqui. Vocês podem estar com a comunicação muito pequena com alguém, e isso pode estar causando estresse em você, sem falar com alguém, tá? Sem conversar com alguém, né? Mas olha isso, é como se o trabalho que vocês estão fazendo, esse momento que vocês estão passando, tá surgindo efeito, surtindo efeito. Ás de copas. Aqui tem um novo amor, tá? Aqui tem uma nova emoção. Aqui tem você atraindo alguém legal, é você conhecendo alguém que, sabe? Aqui fala muito assim da... eu tô superando esse 3 de espadas, tá doendo, foi uma coisa horrível, foi alguém que eu conheci, ou foi um relacionamento que não deu certo, tá? Mas eu tô... Rainha de espadas, eu tô mais madura, eu tô mais consciente, o maduro, né? Madura. Mais consciente, sabe? Eu tô vendo as coisas de uma maneira melhor, eu tô com mais disciplina, eu tô me organizando, eu tô expandindo, melhorando os meus relacionamentos, tá? E isso, tadã, Ás de copas. Um novo amor, ou, vamos lá, ou um reignar um relacionamento que você já está nele, tá? Mas reignar com nova energia, uma energia melhor. Ou reignar algum que vai trazer, que é Ás de copas, é amor, é novas emoções, tá?
Alguns de vocês aí vão receber uma comunicação sobre alguma questão de trabalho, tá? Que vai trazer alguma coisa que é fruto do seu esforço, tá? É como se você aqui é uma comunicação, a rainha de espadas, tá? Uma comunicação em relação a trabalho, alguma coisa na área de informação, lei. Aqui tem uma conversa com alguém, com um chefe, com uma pessoa mais experiente, uma pessoa, né, que vai trazer para vocês uma boa notícia, falando que vocês aí estão colhendo frutos do trabalho de vocês. Ou é uma promoção, ou é uma mudança, alguma coisa, tá? Eu vejo vocês celebrando aqui, colhendo frutos em relação a material. Pode ser, de repente, uma compra, alguma coisa assim. O 9 de ouros é uma carta maravilhosa nesse aspecto, tá? Vamos então dar uma olhada na energia deles, tá? Pessoal, essa leitura ela é para milhares de pessoas, tá? Se você quiser dar uma olhada na sua energia com a sua pessoa, com a sua situação, tá? A informação está na descrição do vídeo, você me manda uma mensagem, eu vou agendar você, tá? Porque isso aqui é para milhares de pessoas, tá bom? Então, se você quiser fazer uma consulta com a sua energia, você me mandou uma mensagem, tá? Você fala diretamente comigo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver como é que tá a energia da pessoa de Áries. Vamos lá. 10 de ouros. Ok. Uma carta maravilhosa, hein? Vamos continuar, peraí. Ok, o diabo. Uma pessoa que está pensando muito em vocês. Muito. Em relação a química, viu? Química que essa pessoa não tem outra coisa na cabeça a não ser encontrar com vocês, ficar com vocês. Química. Ás de paus e o diabo, tá? É uma pessoa que tá assim, ó. Deve estar só. Se vocês têm um encontro marcado, se vocês têm algum ou tiveram recentemente, é uma coisa que tá na cabeça deles que não sai, tá? Se vocês estiveram esperando para encontrar com eles, também é uma coisa que tá na cabeça deles que não sai, tá bom? Tá aqui, muito óbvio, muito claro. É uma pessoa, inclusive, 10 de ouros, é uma pessoa que na cabeça deles, eles estão pensando que vocês já têm algum nível de compromisso, viu? Viu? Eu tô falando com vocês aqui e minha amiga tá me ligando, Ariana. Pessoal, eu falo com ela depois, lógico. Pessoal, isso aqui na cabeça deles é relacionamento, viu? Vamos continuar, vamos ver, peraí. 5 de espadas. Rei de paus. Ok. Engraçado que aqui é uma pessoa que é tipo assim, ó. É como se eles... 5 de espadas. Eles têm um pouco de medo aí que vocês não estão na mesma página que eles, tá? Eles têm um pouco de medo que vocês... talvez ou vocês estão vendo uma outra pessoa, ou vocês não estão envolvidos como eles, ou vocês têm um monte de pretendente. Aqui tem uma coisa assim de... 5 de espadas, é espada. Isso aqui é medo, é um pouco de raiva. Tá? Engraçado essa energia, né? Eles estão super apegados aqui a vocês. Super. Engraçado que eu falo assim, porque tá muito intensa. Tá muito intensa. Sabe? O 5 de espadas tem essa coisa assim, é como se na cabeça deles, eles já têm um certo nível de compromisso com vocês, mas é como se eles não tivessem, não tem certeza se da parte de vocês tem esse compromisso, né? Porque tem aqui uma atração muito grande. E a última, vocês fecham com o não mais do que o rei de paus, né? Que é esse rei que ele é o empreendedor, ele vai atrás do que ele quer. Ele não pensa muito para agir. Esse rei é leão, ele vai do coração,
né? Ele não fica pensando muito para agir. Irradia. Ele tem um desejo, tem um objetivo, tem uma vontade, ele vai e fala, ele vai e faz, né? Então aqui vocês podem estar lidando com alguém do signo de Leão, nós temos Aquário, nós temos Sagitário, Áries, nós temos Virgem e Capricórnio, tá? Ou esses signos no mapa, tá bom? A energia dessa pessoa em relação a vocês aqui é o seguinte, pode ser uma pessoa que também pode ter passado algum tipo de... pode ter tido algum tipo de mal entendido recentemente entre vocês, tá? É uma pessoa que se sente altamente atraída por vocês, tá? Talvez tome cuidado aí, porque sei, me veio uma palavra obsessão. Me veio uma palavra obsessão, tá? Que é muito intenso, né? E o 10 de ouros é uma pessoa também que financeiramente está manifestando dinheiro na vida deles, viu? É uma pessoa que pode estar desenvolvendo algum tipo de projeto, está indo atrás de algum tipo de projeto, sabe? É como se a energia que eu sinto é como se na vida dessa pessoa tem muita coisa acontecendo, né? Mas financeiramente o 10 de ouros fala pra gente que é uma pessoa que está desenvolvendo dinheiro, é uma pessoa que está focada no dinheiro, querendo manifestar dinheiro e pelo jeito está conseguindo, tem estabilidade aqui, tá? Mas sim, talvez pode ser uma pessoa assim que está preocupada, porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me afastar um pouco, e será que ele ou ela vai esperar por mim? Será que ele ou ela vai entender que eu tenho que me afastar um pouco por causa do trabalho? Sim, tem essa energia aqui para alguns de vocês aí, tá? Mas é uma pessoa que tem um desejo, que tá num desejo por vocês enorme, tá? Tem muito medo de perder, tem muito medo de que vocês encontrem outra pessoa, tem medo que vocês não esperem por ele, tá? Tá um pouco lá, pode ter tido algum mal entendido entre vocês recentemente, que deixaram eles assim meio inseguros, tá? Meio inseguros a palavra aqui, tá? Então, eu vou dar uma olhada com vocês o seguinte, eu vou dar uma olhada... não, primeiro nós vamos perguntar sobre sentimentos, vamos lá. Sobre sentimentos, qual que é o verdadeiro sentimento... Não, vamos começar com outra pergunta, vamos começar o seguinte. O que vai acontecer entre Áries e essa pessoa próximo? O que vai acontecer entre Áries e essa pessoa próximo? Ok. E a próxima pergunta é: qual que é o verdadeiro sentimento no fundo do coração? Já pulou uma carta aqui. Duas cartas. Não, eu vou colocar de volta que pularam muitas. Qual que é o verdadeiro sentimento dessa pessoa com Áries? Qual que é o verdadeiro sentimento no coração dessa pessoa? Ok, vamos lá. O que essa pessoa... O que vai acontecer próximo entre vocês? 2 de espadas. Eita! Libra. Essa carta fala que talvez aí vai ter que ter uma decisão importante para ser tomada. Alguns de vocês podem estar conhecendo e interessados em mais do que uma pessoa. Ou essa pessoa também pode estar lidando com uma outra pessoa. Para alguns de vocês, tá? Mas eu vejo que o sentimento dessa pessoa aqui em relação a vocês é muito forte. Eu não acho que esse seja o caso. Para alguns de vocês, essa pessoa pode nesse momento estar em um outro relacionamento, tá? Mas para a maioria eu acho que aqui tem a necessidade de tomar uma decisão, tem a necessidade de repente dar o braço a torcer, pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena, pode ser de repente simplesmente dar o braço a torcer, eu tenho que dar o braço a torcer, eu tenho que fazer essa chamada, e nenhum quer fazer, ou nenhum quer ceder. Pode ser uma coisa assim, meio fútil, né? Mas pode ser também uma coisa maior, uma decisão importante, fechar uma porta, tá? Caminhos, pode ser mudança, pode ser uma outra pessoa. Aqui tem isso, tá? Aqui tem a questão de você vai ter que abrir seu coração, ser honesto consigo mesmo para poder tomar uma decisão aí entre vocês, tá bom? E o que essa pessoa sente realmente por vocês? O que essa pessoa sente realmente por vocês? Pajem de ouros. Pajem de ouros é
Essa pessoa, ela quer começar algo, construir algo, investir em algo, tá? O Pajem de Ouros fala começar do começo, investir, ter tempo para conhecer um ao outro, sabe? Conversar, construir algo. É como se uma pessoa que quer mesmo construir algo forte. Ela não quer, sabe? É como se ela, não, vamos, isso aqui é importante para mim. Eu quero construir, eu quero conhecer, eu quero ir devagar, eu quero criar uma fundação. Eu quero uma fundação, tá? Pajem de Ouros. É o que essa pessoa está sentindo, em criar, em começar do nada mesmo, assim, criar, tá? Agora a gente vai tirar umas frases, o que essa pessoa poderia falar para você. O que essa pessoa poderia falar para Áries? O que essa pessoa poderia falar para Áries? Ok. Áries. O que essa pessoa poderia falar para Áries? Vamos lá. Olha só. It's on. Tá ligado, né? Tô vendo, ó. Eu vejo você. Ok. Eu estou observando você aí, você está se afastando de mim, né? Não me importa com quem que você está falando. Eu sou melhor do que eles. Eu vou competir por você. Olha isso. As coisas estão... eles falam, eu vejo que você está tentando me deixar ir sem mim, me deixar ir. Não me importa com quem que você está conversando. Eu sou melhor e eu vou competir por você. Ok. Obsessão. Eu falei essa palavra obsessão, né? Olha isso. Eu falei essa palavra obsessão. Cuidado com obsessão, tá? Mas aqui tá. Eu acho que eu sou obcecado por você. Eu penso em você o tempo inteiro. Eu vigio você nas redes sociais. E eu tô sempre pensando, esperando encontrar você quando eu tô na rua. Cuidado, pessoal. Assim, eu falo assim porque a gente vê umas coisas assim, né? Logicamente não tem nada falando que, né, a não ser o diabo, mas o diabo fala da obsessão física, né? Então tá aqui, uma pessoa que realmente tem muito focada a energia deles em você. A próxima carta fala, não desista de mim. Eu estou com medo de te perder. Não desista de mim. Eu estou com medo de te perder. Áries, essa foi a sua leitura. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até logo.